Ao vivo aqui em mais um encontro Aura dos Sonhos. Bem-vindo, Luiz Ribeiro! Eu adoro esse anúncio. Estamos ao vivo! E é incrível poder estar aqui de novo, mais uma sexta-feira, contando hoje também com as pessoas da Jornada dos Chakras e Sonhos, que devem estar chegando. E seja muito bem-vindo, senhor Adriano, e quem está chegando também. Muito bem-vindo nessa tarde de sexta-feira aqui no Brasil, pelo menos. Exatamente, essa tarde. Bom, como é que tá aí em Alto Paraíso? O tempo tá bem bonito? Tá assim, um sol bem gostoso? Ó, tá assim, tá um sol bem gostoso. Tá um céu sem zero nuvens no céu e um céu muito azul, um céu característico desse período de seca aqui em Alto Paraíso de Goiás. Então tá um dia bonito. Que bom, porque assim a gente vai já trazendo toda essa energia assim solar para esse nosso encontro, para que a gente traga o coração aqui como foco, né, para a gente investigar o que será que a nossa aura e os sonhos podem falar sobre nós, né? Então, o Lu já começou trazendo aqui, né, a nossa querida jornada dos chakras e sonhos, e nós estamos na nossa no nosso quarto chakra, trabalhando, né? Olha só, eu aqui de cor-de-rosa, o Luiz de verde, que são as cores do nosso quarto chakra, e foi muito lindo, gente, porque olha a linguagem do coração. Eu tinha pensado de falar para o Luiz, são duas cores, né? Eu pensei em falar para ele, olha, acho que eu vou pôr uma delas, se você puder pôr a outra, tal, mas eu não consegui falar com ele. Foi tudo corrido aqui e tal. E quando o Luiz chega, tá de verde, eu de cor-de-rosa, eu falei, ó, sintonia perfeita. Porque é assim que o coração funciona, né, Lu? O coração ele vai encontrando essas formas de conectar, né, de nos conectar. E é dentro desse caminho que hoje a gente vai investigar, né, esse universo tanto da leitura da aura como dos sonhos, né, Lu? Sim, e essa sincronicidade também é bem coisa do coração, sabe? Assim, tipo, uau, eu pensei uma coisa, senti no meu coração e quando eu abri o olho, uau, você tá assim. Eu nem falei com você verbalmente falando, né? A gente não trocou mensagens hoje, mas a gente teve uma reunião ontem e passamos por uma leitura de aura, que a gente vai falar também sobre ela. E eu fui dormir com o coração aquecido, sabe? Eu tive, acho que acho não, eu tive um sonho que falava muito desse lugar do coração. E eu também ontem achei um audiobook que eu tinha ouvido há muito tempo atrás. Eu tava falando com o Adriano, nunca mais achei. Eu achei! Aí eu fiquei muito feliz por ter conseguido de volta aquele áudio. E foi bem significativo, assim, para esse processo, né? E era bem de coração que veio, porque eu não estava pensando naquele livro. Eu falando com o Adriano sobre sonhos, sobre a novidade que tá vindo por aí e sobre como é que trabalha com essa novidade. Aí eu lembrei o nome do livro, né? Assim, e foi muito, muito especial. Exatamente, foi bem interessante, porque é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Sobre esse lugar, assim, de coração revelar coisas sobre nós. E aí, ontem foi muito bonito, porque o Lu comentou, né? Ele falou assim: ah, então eu tenho um audiobook que eu gosto muito, e tal, mas eu perdi, não encontro mais. Aí eu falei, me fala o nome. Aí eu já estava até anotando aqui, pensando, vou ver se eu também consigo achar no Google e tal. Aí na hora ele virou e falou assim: achei. Foi assim mágico, né, Lu? Foi mágico. Achei, tá aqui. Não acredito que eu achei. Nossa, tanto tempo, né? Que você não se conectava, né, Lu? Com esse material. Então, assim, é, o coração, ele traz esse lugar, assim, ah, ah, de a gente ter essa oportunidade, assim, de se conectar com o amor. E a conexão com o amor, ela abre portas, né? Ela expande percepções sobre a nossa vida, né? E aí é por isso que a gente está aqui falando de dois instrumentos que ajudam a gente a entender melhor essa voz do coração, que são os sonhos e a leitura da aura, né? Então, quando a gente se abre
para esse universo, tanto dos sonhos, em que a gente, por exemplo, eu tenho feito um exercício diário que é, antes de dormir, eu tenho colocado uma intenção. Eu peço para sonhar com um determinado assunto. Então, todas as noites eu tenho feito isso, né? E aí o sonho responde. É muito lindo, né? E ali o coração se sente representado, porque através daquelas imagens do sonho, a partir de todo esse universo, né, eu posso me conhecer melhor, né? E a leitura da aura é tão linda, porque assim, aí você tem um sonho ali, aí de repente você não entendeu muito bem. Vai fazer uma leitura da aura, você vai ver que vai vir informações que vão te permitir entender muito mais a fundo o seu sonho, né? Ah, Adriana, eu não tive sonho. Não tem problema, você vai receber essa informação do coração também a partir desse outro recurso. Mas aqui a gente está trazendo essa possibilidade de a gente conectar esses 2 instrumentos, né, esses 2 recursos que permitem que a gente vá muito mais fundo no nosso caminho de autoconhecimento, né. Bom, mas eu fiquei bem curioso aí em relação ao seu sonho, Lu, você quer contar pra gente? Posso contar, e quando você foi falando, eu refiz dentro da minha cabeça a pergunta, né? É de quem você é, do tema desse encontro de hoje, assim, revelam quem você é. E aí, aqui na Escola da Aura e Sonhos, eu ouvi pela primeira vez um conto chamado A Pequena Alma e o Sol. E essa pequena alma, lá ainda, enquanto ela está conectada às esferas celestiais, à esfera da criação, à esfera da essência, ela faz um acordo com a alma amiga. E eu lembro que o selar desse acordo é. Vamos só combinar aqui da gente não esquecer de quem a gente é. Para mim, marcou muito. Assim, elas combinam entre elas que a pequena alma quer saber, quer saber o que é perdoar. E aí, uma alma amiga, ela vem e diz assim: eu posso te fazer uma coisa bem ruim para você conseguir perdoar. E aí, nesse meio do caminho, ela faz assim: mas só não vamos esquecer de quem nós somos e quantas vezes andamos juntos, dançamos pelas galáxias, uma brincava com a outra. Eu vou, nós vamos esquecer dessa conversa aqui. Mas o nosso coração, de certa forma, não tem isso escrito no texto, mas o nosso coração precisa relembrar a nossa essência, de quem a gente realmente é. Então, quando o Adriano traz esse movimento entre leitura da aura e sonhos, os sonhos, a leitura da aura, eles tendem a gritantemente dizer quem você é ou quem você não é. Tipo, você está identificado com aquilo. Você não é aquilo. Você foi convencido que você era aquilo. Só que você não é aquilo. Você é muito mais do que aquilo. Aquilo é só um quadrado, uma forma que você entendeu que era interessante se encaixar e você se encaixou. E agora vem esse sonho e vem essa leitura da aura para dizer assim: ei, esse quadrado nunca lhe coube. Ou esse quadrado não lhe cabe mais, coube num momento, agora você está expandindo, expandindo para cada vez chegar mais perto de quem você é realmente e da sua essência. E sabe aquela pergunta filosófica que tem muitos anos que se faz, assim, quem sou eu? O coração, eu sinto que é a porta. E eu ouvindo esse áudio desse livro, que eu fazia muito tempo que eu não via, não o ouvia, né? A autora fala que quando a gente dorme, o nosso ego dorme junto. Então, quem fica no controle da história? O espírito e o coração, que continua ali pulsando, né? Pulsando as emoções, os sentimentos, tudo que você absorveu, tudo que você colocou para fora, isso também fica registrado na sua aura. Às vezes uma pessoa te disse uma frase que foi muito violenta para você. E aí você finge que tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem.
E aí, quando você vai para um lugar mais profundo, de um sonho ou uma leitura da aura, a leitura diz: Ei, não tá tudo bem, não. Você ficou muito machucado ou muito machucada. E por que, de novo, você calou? Né? Porque, de novo, você fingiu que estava tudo bem. Ei, bora sair desse quadrado e trazendo um pouco do que o Adriano pediu, né? Ontem, várias coisas foram mexidas no meu coração. Essa leitura que a gente recebeu, algumas clarezas, alguns lugares que a gente começou a trazer ideias sobre essa ponte, que falando em ponte, o coração é a ponte. Quem está aqui desde o começo, lembra que eu brinquei lá na primeira aula sobre a lemniscata, né? Ou o infinito. O coração é o ponto de conexão entre a lemniscata, entre os chakras superiores e os chakras inferiores. Ele é o elo de ligação ali. Só para a gente conectar. No 8, né, é esse pontinho central aqui, né? Pontinho central. Isso. E por que o pontinho central? Porque ele conecta tudo. Ele conecta quem está em cima, ele conecta quem está embaixo, e ele manda de baixo para cima, e ele manda de cima para baixo. Então, ele vai fazendo exatamente o fluxo contínuo. E aí, eu deitei, né, pensando um pouco nessa frase desse livro, assim, de, uau, quando eu deito, o meu ego descansa. Então, eu fiz uma pergunta, né, eu dormi com uma pergunta, assim, me traz essa clareza, assim, desse movimento de quem sou eu, ou pelo menos uma pista. E aí eu sonhei com duas vertentes, que essas vertentes, o Adriano vai saber, que a gente já está conversando há mais tempo, essas vertentes, na minha cabeça, eram separadas, eram dissociadas, que era a egrégora angelical da Escola da Aura e Sonhos, e a egrégora mais terrena, mais pulsante, mais aterrada, mais ritmada, que traz o xamanismo, ou vertentes que bebem desse xamanismo. E, na verdade, eu sonhei com tambores africanos, né? Que também pode ser intitulado como xamanismo. E aí, onde eu sonhei que tinham dois galpões. O galpão da Escola da Aura e Sonhos, e o galpão onde estava tendo essa tambozada. E eu estava nesse outro galpão, onde os tambores estavam acontecendo, eu estava cantando alto. E aí eu pensava assim, uau, vão lá na Escola da Aura, vão saber que eu tô aqui. Vão saber que eu tô aqui, que eu tô cantando. Não dá pra passar despercebido três tambores tocando ao mesmo tempo e eu cantando alto, porque eu tava cantando acima dos três tambores. E aí eu fiquei, uau, mas não dá mais pra esconder. Na minha sensação no som era tipo, não dá mais pra esconder, eu tô aqui nesse momento. E o galpão de trás era o galpão da escola. E eu tinha saído do galpão da escola no sonho. E aí eu acordei assim, eu tipo, uau, os dois galpões juntos. Onde um sabe do outro, sabe? E eu tava escondendo um pouco esse meu lado tamborilístico, esse lado que tem algumas tendências a se conectar com coisas mais da natureza, com coisas mais dos povos antigos, originários. Inclusive, eu puxei uma roda de dança circular aqui na Escola da Audições, na sede, puxando essa galera ancestral, assim. Foi a primeira vez que eu puxei aqui. Então, quando eu acordei, eu fiz, uau, não dá para esconder uma coisa. Eu sou os dois. Eu não consigo me fingir que eu sou só o angelical, ou fingir que eu sou só o pé no chão, a maraca na mão, o tambor pulsando. E aí ali eu fiquei, olha, vão descobrir esse outro lado. E esse outro lado, o meu ego estava tentando esconder. E aí, ali, com esse coração escancarado, é tipo, não tem mais como esconder, querido. Você tá com três tambores cantando num galpão na frente. Vão lhe ver aqui na janela. Ao mesmo tempo me dava aflição, eu dizia, não tem. Por mais que eu diga que não sou eu, vão entender que sou eu. Então, esse foi o sonho, sabe? É isso. Que lindo. Que lindo, né, Lu? Que lindo, porque quando a gente começa a perceber, assim,
isso que você falou, eh, tanto os sonhos ou mesmo a leitura da aura, o coração, né, o coração, ele vai nos mostrar o que a gente precisa. Então se não está bem, ele vai mostrar que não está bem, né. Às vezes a gente se assusta também com as coisas quando não estão bem, né. Quando na verdade, assim, ok, vamos olhar para o que não está bem para que possa ficar bem, né. E o coração também, ele acalenta a gente também, de trazer esse lugar de que assim: "Olha, Luiz, você é as 2 coisas, né, você pode ser as 2 coisas, você isso cabe dentro de você, o seu coração é enorme". Sabe aquela história do coração de mãe que sempre cabe mais um, né? É sobre isso, a gente tem, assim, muitos potenciais. Eu estava até lembrando de ontem, eu fiz uma leitura de tarô para uma pessoa e aparecia a carta do louco como uma energia principal, e naquela energia vinha assim, que ela estava agitada, falando de muitas coisas que ela está fazendo na vida, trazia ali toda uma jornada de vida dela, né, para que ela pudesse se apropriar das escolhas dela, né. E eu queria trazer uns exemplos, assim, porque eu tenho 2 sonhos, assim, que me tocaram muito fundo, que foi o da noite anterior, de de ontem, e o dessa última noite, né. Porque o da noite anterior, eu vou tentar só resumir ele aqui, porque ele me chegou muito na vibração do 4º chakra, né. Ele me veio muito num nível de compreensão, porque eu tinha já há algum tempo, eu tinha uns sonhos que eles eram, repetitivos, né, que sempre se repetia uma situação de eu voltar para um local onde eu trabalhei, onde eu fui funcionário público, e que eu voltava agora, nesse momento da minha vida que não tem mais nada a ver, eu não tenho mais vínculo nenhum com aquele lugar, né, e eu voltava para aquele lugar, e era sempre uma coisa assim, eu tinha que trabalhar, e eu precisava, só que eu nunca conseguia marcar o ponto. Na época já, estou falando de 20 anos atrás, né, a gente tinha que marcar o ponto, era um ponto biométrico, então a gente tinha que pôr a mão numa maquininha lá, era bem moderno na época, hoje em dia nem é tão moderno assim, mas na época era bem moderno, você tinha que pôr a mão ali, e ela identificava a sua presença para marcar a sua presença. Se não tivesse a identificação, o sistema lá entendia que você não tinha ido trabalhar, né. E no meu sonho recorrente vinha sempre essa coisa de que eu voltava a trabalhar nesse lugar, mas eu nunca me lembrava de marcar o ponto ali, nunca me lembrava, né. E aí, no sonho dessa noite, ficou claro o que significava essa coisa de marcar o ponto, né. Por quê? Eu voltava para esse lugar, eu voltava com uma amiga, uma pessoa que eu conheço, né, tinha um carro que vinha buscar a gente e levava para lá. Isso tem uma coisa de remeter à minha infância, porque é uma pessoa que fez parte da minha infância, né. E aí eu chegava lá e tinha a mesma questão do ponto, mas dessa vez eu me lembrava que precisava marcar e eu ia tentar marcar. E era interessante porque tinha uns corredores, eu estou tentando resumir o sonho, tinha uns corredores com muitas pessoas. E assim, eu não conseguia passar pelo corredor, porque tinha muita gente, tinha um trânsito de pessoas naquele corredor. E eu lembro que tinha um homem que parecia ser um pai de família, assim, que ele vinha, assim, com toda a família, tinha umas malas, assim, e tal, né, e ele estava tentando passar ali, era um fluxo que estava meio interrompido, né, para que eu pudesse ir marcar esse ponto, né. Bom, basicamente é essa cena, assim, e tinha uma coisa não, tem mais elementos aqui que podem ajudar a entender esse contexto. E tinha uma coisa de que eu precisava, bastava eu passar pelo RH, que aí eu já ia resolver a situação, não precisava marcar o ponto ali, e tinha uma coisa também de que para eu passar eu podia usar um outro caminho que era mais alternativo, que passava pela sala de licitações. Agora eu vou explicar, para contextualizar, né. Porque assim, o sonho, primeiro que eu trabalhava com licitações lá, né, e as licitações têm uma coisa de que em licitações, a gente analisa propostas, né. Então tem uma coisa de você buscar o melhor, né, o melhor preço, né. E tinha, né, enfim, esse é um ponto. E eu entendi pela primeira vez, depois de interpretar esses sonhos repetitivos muitas vezes, eu entendi pela primeira vez que a questão de marcar o ponto significava trazer a minha presença, tá? Eu estar mais presente na minha vida, né? E por que é que eu não conseguia marcar o ponto lá? Porque lá eu não estava presente, né, porque isso faz parte de uma época da minha vida em que eu não tinha uma consciência que eu tenho hoje, que eu busco, que para mim faz sentido.
que vem desse lugar de presença. Então, por mais que eu buscasse talvez uma segurança que eu tinha naquele ambiente de trabalho, eu não tinha a minha presença, e o que de fato vale para mim. E é interessante porque, assim, em linhas gerais, vou resumir esse entendimento maior sobre esse sonho. Ele trouxe, como o Luiz trouxe do sonho dele, sabe, assim, um acalento no coração de você falar: "Ah, eu entendi", sabe, algo que eu estava já buscando entender há muito tempo, veio assim essa coisa de: "Nossa, eu entendi que se trata, né, esse sonho ele está querendo mostrar, né, aonde é o meu lugar, né. Por que é que às vezes eu posso estar tentando concentrar energias em lugares que não são os melhores para mim, né". E aí é bem interessante, porque vou emendar 2 sonhos, tá. Porque aí teve o sonho dessa última noite, né. E nessa última noite eu fiz um pedido que eu estava, e aí eu vou até explicar aqui, né, porque veio aqui uma compreensão, né, a partir da fala do Luiz, que eu pedi nesse último sonho para me abrir a um relacionamento amoroso novo, sabe. Eu pedi isso. E aí, o que aconteceu? Eu estava na sede da escola da Aura e eu estava, querendo me conectar, na verdade, assim, era eu tinha um convite para participar do Caminho do Amor, que é o retiro que a escola da Aura e Sonhos realiza, e eu outro dia fui chamado de viciado no Caminho do Amor, né, porque eu já desde que eu conheço a Angelina, eu fiz todos os cursos, todos os retiros que ela abriu, né, então desde que eu a conheço, eu fiz todos os que ela abriu, né. Então, por quê? É um retiro em que a gente faz um mergulho interno muito grande, que ele tem uma coisa de a gente, silenciar, né, de a gente ficar em silêncio, a gente é um lugar onde a gente não fala, né, com outras pessoas ali, enfim, e tem jejum, tem uma coisa de purificação, em todos os níveis, né, em especial no físico, no mental e no emocional, né. Mas é energético totalmente, é totalmente espiritual, enfim, é uma limpeza muito profunda, né. E eu não queria fazer o caminho do amor, é interessante, né, porque é uma coisa que eu sempre quero, que as pessoas falam que eu sou viciado nisso, e no sonho eu não queria fazer. No sonho eu dizia: "Não quero, não quero fazer, eu tô cansado, né, tô cansei, não quero fazer". E aí tinha um momento que eu ia até a biblioteca, pegava um livro e falava: "Nossa, mas esse livro eu vou demorar tanto para ler", mas eu pegava o livro e lia muito rápido, né. E aí eu ia numa crescente, assim, até que chegava um ponto em que, chegavam outras pessoas, porque tinham poucas pessoas para esse retiro, né. Aí chegavam mais pessoas e aí, havia uma divisão, porque nem todo mundo ia fazer o caminho do amor, né. E aí havia uma divisão e a própria Angelina falava: "Ah, agora a gente vai almoçar". E eu falava: "Mas espera, como assim? Mas vai almoçar? Mas quem vai almoçar? Porque no retiro a gente não vai almoçar". Né. E aí eu ficava um pouco em dúvida, só que nesse momento eu tinha decidido fazer o retiro, só que aí vinha uma outra questão. Eu lembrava do Luiz, porque eu falava: "Mas Luiz, a gente vai dar o curso de aura. Se eu fizer o retiro agora, eu vou ficar fora". E no sonho eu não tinha como falar com o Luiz, porque eu já estava no retiro. Então se eu estava no retiro, eu tinha que estar e eu não tinha como mais falar com ninguém fora. E eu lembrava do Luiz e eu lembrava também de pessoas que eu atendo, que eu tenho uma agenda de compromissos, né. E eu falava: "Gente, mas como é que eu quero fazer, mas se eu for fazer, eu não tenho como falar com as pessoas". E aí eu entrava num conflito muito grande, né. "E agora, o que que eu faço, tal?". E aí vinha essa questão do almoço, né, porque era dividido em 2 grupos, as pessoas que faziam o caminho do amor e as pessoas que não estavam fazendo o caminho do amor, que iam ter outra experiência, que era outra coisa. E aí só que eu precisava decidir se eu ia para que lado que eu ia, e eu no sonho, nesse momento, eu não decidia. E aí passava e eu falava: "Gente, mas e agora?", né. E aí eu pensava: "Nossa, mas eu vou ficar com fome", e depois, né, vinha uma coisa assim no sonho, porque o sonho acabava nessa energia, assim, de que: "Não, Adriano, tá tudo bem. Se você já fez tantas vezes esse retiro, significa que você sabe lidar com a sua fome, então você não vai ficar com fome se você não almoçar uma vez, entendeu? Tá tudo bem, você sabe lidar com isso, né". Então, assim, me veio essa tranquilidade, sabe, de que é possível encaixar tudo dentro de mim, né. E aí, né, eu tô trazendo esse exemplo aqui, porque eu vejo que é dentro dessa pegada aqui que a gente tem esse lugar do coração mesmo, sabe, de a gente entender que tudo o coração é um lugar de integração, né.
E a gente tem nessas oportunidades, como os sonhos, como a aura, né, a gente tem a oportunidade, a leitura de aura especificamente, a gente tem essa oportunidade de trazer entendimentos em níveis tão mais profundos. Por quê? O sonho, no fundo, ele tem vários significados, eu sei que tem várias questões aí para investigar. Mas conforme o Luiz estava falando, para mim ficou muito claro que assim, eu pedi para abrir o meu coração para um relacionamento amoroso, né? E olha que interessante, porque conforme o Luiz estava falando, ficou para mim muito claro que o sonho ele está falando de relacionamento amoroso que vai além do afetivo amoroso, embora a minha intenção até fosse mais voltada para aquilo, mas que ficou muito mais claro, sabe, para que eu pudesse entender as relações como algo que são amorosas por natureza, né? Que a gente se relacionar pode ser um gesto de amor, né? E no sonho ficava muito claro de que assim, tá, às vezes a gente toma decisões, às vezes a gente se vê em situações que a gente precisa tomar decisões, né? Mas que no fundo, assim, será que as coisas têm um peso assim tão grande, né? Porque no sonho eu tinha uma tranquilidade de entender que assim, tá, mas eu posso decidir e dava uma impressão de que eu tinha perdido o timing da coisa, como se passou. Eu já tinha que ter decidido, agora eu não decidi, perdi. E não, e no próprio sonho eu vi uma coisa assim clara de eu falar assim, não, mas tudo bem também, eu posso decidir agora, eu posso fazer posso tomar uma nova decisão, né? Porque eu sinto que o sonho anterior também trazia um pouco isso, né? E aí, eu sei que eu estou já com uma fala grande aqui, mas eu queria conectar, porque aí hoje de manhã eu falei, eu vou fazer uma autoleitura de aura, né? E eu sinto que ela veio complementar ainda mais. Então, olha, 2 sonhos, que aí essa leitura da aura ela veio ainda mais forte. Eu sonhei, era uma imagem bem simples. Eu estava, eu estava descascando uma laranja, né, só que eu descascava a laranja num formato, assim, circular, sabe, em que a casca foi descascada de uma num único numa única sequência, não ficou pedacinhos separados, né? Então, ali eu tinha como reconstituir aquela laranja, né? E era isso que eu fazia no sonho. Eu fazia todo um trabalho que era artístico mesmo, de pegar toda essa estrutura dessa laranjinha para transformar ela como se fosse uma laranja, mas sem nada dentro, né? Então eu pegava uma cola, eu colava toda a casca, né? Eu pegava até uma tintazinha para fazer um acabamento assim, e eu chegava num resultado que era a aparência de uma laranja, mas que ela não tinha nada dentro, né? E aí me veio muito forte assim como a significação disso, né? Do quanto assim a gente vai vivendo as experiências, né? Mas que tem um lugar assim dentro de mim que quer encontrar esse silêncio, que quer encontrar esse vazio que tinha na laranja ali, né? Porque era só a casca, né? E que o quanto eu posso expressar isso a partir de um caminho artístico, porque vinha lá na leitura da aura uma cor laranja que traz um aspecto de criatividade, que traz uma questão de relacionamentos, de como a gente se conecta com as pessoas, enfim, né? Eu estou trazendo isso para dizer o seguinte, né? Que essa leitura da aura me ajudou a entender os 2 sonhos anteriores, entendeu? A leitura da aura me deu mais clareza. Ah, Adriano, mas ela não trouxe os mesmos elementos. Não trouxe os mesmos elementos, é verdade. Mas quando a gente fala que nessa possibilidade de a gente investigar mais a fundo algo, a gente vai falando em campos de energia que se abrem, né? Então, a fala do Luiz já me suscitou a compreensões aqui. E num curso de leitura de aura, sonhos, que é o que a gente está propondo aqui, a gente vai trabalhar nessa mesma pegada, entendeu? A gente vai trabalhar ali ensinando uma técnica. Só que uma técnica que é a leitura da aura, ela não tem valor nenhum se você não tem um trabalho de autoconhecimento, tá? Ela não tem valor. Sabe por quê? Porque você vai ter uma limitação ali, né? Então, a gente não vai propor simplesmente uma técnica. Não é um curso. Se você busca só uma técnica, nem vem com a gente, tá? Porque não é sobre isso. A gente vai ali viver uma experiência mais profunda. A gente vai ter a oportunidade de realmente se abrir a escutar essa voz do coração, né? Através dessa técnica, que é da leitura da aura, mas também com a presença dos sonhos, né? Então, a gente vai ter espaço para escutar os seus sonhos, para que você possa trazer
toda esse arsenal que existe aí, simbólico, de tanta pureza, de tanto amor dentro de você. Então, por isso que a gente traz aqui esse lugar de que, olha, como as coisas podem ser complementares, porque no fundo, o que de fato importa é a gente se conhecer melhor. Porque quando a gente se conhece melhor, a gente fortalece o poder do nosso coração. A gente fortalece o amor enquanto uma expressão de poder, porque isso é uma coisa que eu até nem cheguei a falar na nossa jornada dos chakras e sonhos, mas que é importante registrar, que para mim o verdadeiro poder é a capacidade de compartilhar amor. E querendo ou não, o sonho dessa noite me falava isso, né? Então, é isso que eu sinto, assim, que a gente pode ampliar, né, a partir de uma experiência que vem ali, tanto da leitura da aura como dos sonhos, sabe? De dar voz ao coração dentro desse lugar que é de nos empoderar para que a gente possa cada vez mais transbordar em amor, né? É isso que eu queria trazer, mas eu queria só trazer uns comentários aqui do chat para passar a fala para você, Lu, porque a gente tem aqui bastante gente comentando, né? Cadê aqui? Deixa eu só abrir aqui no computador que fica mais fácil para eu ler, né? Olha só, então só para dar um oi aqui para o Miguel, para o Marinho, né? O Ronaldo também, dos Santos aqui, a Fernanda Catarino, que está sempre com a gente, né, Fernanda? E quem mais aqui? Ó, temos Cartão, que eu não sei o seu nome, a Liane também, a Liane falando que ela teve um sonho depois da aula de ontem do Luiz, hein, Luiz? Ó, a Liane aqui, ó, você provocando aqui a Liane no melhor sentido, hein? Ó, teve um sonho aí, espero que seja um sonho muito especial, tenho certeza que sim, né? Então, vamos lá, deixa eu ler um comentário aqui da Natasha, que ela está falando assim: eu entendo o coração como nosso mestre interior, como morada da nossa centelha divina, ou seja, o ponto onde nos conectamos com Deus dentro de nós. É assim na visão de vocês e da escola? Você quer responder, Luiz? Eu posso responder. Eu não sei se eu posso responder nesse momento como a escola inteira, porque a escola ela é muito heterogênea. E tem muitos professores que também podem ter visões diferentes, não tem uma verdade absoluta. O que eu percebo, o que eu tenho percebido, né, me lembrou até a fala de uma professora aqui da escola que fala que no coração a gente descansa, que o coração ele guarda uma linda centelha do nosso eu superior. Mas se é só nele, eu não arrisco de afirmar, porque temos uma aura, temos o nosso espírito, temos toda a nossa egrégora, os nossos guias, toda a nossa família espiritual, então, que tá ali, né, torcendo para que nós, seres humanos encarnados aqui nesse plano, consigamos ser o mais profundo que a gente pode ser, o mais perto da nossa essência, como eu disse em algumas outras lives, né? O nosso espírito, ele não desiste nunca da gente. Porque se ele desistisse, ai, tipo, cansei. Cansei desse rapaz, ele é teimoso, ele tá indo para lugares que não eram o que eu programei para ele, não são os lugares que eu tinha feito o acordo da gente não esquecer quando a gente chegasse aqui, e ele tá esquecendo. E eu vou olhar a ignorância dele, a ignorância no sentido de não saber, né? Ele quer continuar ali na cegueira. E ele podia até respeitar essa cegueira, mas ele fica assim, não, ele tem que lembrar de quem ele é. Como diz a pequena alma e o sol, ele é luz. E você não é nada mais do que luz. Nada além de Luiz, luz. né? Inclusive, né? Olha só É, que coisa. O pois é. próprio nome já é luz. É. Então, é uma linda morada o coração. E é uma morada onde, quando ele está em harmonia, quando ele está alinhado com a sua frequência, com a sua verdade, com o seu movimento essencial, aí que dá para descansar nesse coração. Que você faz aquela respiração, e não é por acaso que o coração está entre os dois pulmões, né? Onde você pode respirar e descansar no coração. Ele pode ser uma sinalética significativa do seu caminho. Em espanhol a gente chama de sendero, né? Uma trilha. E é um pouco disso
que é o curso de leitura da aura, né? Com essa temática que a gente está trazendo, os sonhos, a leitura da aura nível 1, o início de tudo. Então, não é um conjunto de técnicas somente, mas é uma trilha. É uma trilha de encontro a você mesmo, você mesma. Então, essa trilha não tem como eu fazer por você. Então, as técnicas, elas vão calçando a trilha. Agora começou um vento bem forte aqui em Alto Paraíso. As técnicas, elas calçam a trilha, como se as técnicas fossem o seu sapato, a sua calça fechada, o seu cinto de utilidades, ali a sua bolsa de trilha, o seu canteiro de água. Canteiro não, esqueci o nome agora. O negocinho que fica com a água. Cantil. É, cantil, seu cantil de água, seu boné. Mas você precisa querer trilhar o caminho de volta a você. Senão é só técnica. E aí vai ser superficial. Então é por isso que o Adriano traz, que o curso ele pode ser muito profundo, mas você precisa querer, né? E é um pouco disso, assim. É o que eu consigo responder a Natasha. Quer responder também o que aparece aí dentro do seu coração? É porque eu acho que você respondeu muito bem, né? É desse lugar mesmo de a gente encontrar a nossa verdade, o coração. Ele está aí pulsando. Olha que coisa linda, o coração pulsa a vida, né? Então, quando a gente traz esse lugar de conexão com esse pulsar da vida, a partir do amor, né? A gente tem a oportunidade realmente de entender o que o Luiz falou, que realmente essa nossa essência divina, essa centelha divina, o espírito, né, ele está ali sempre querendo nos ajudar, e é sempre, é a todo instante. Mas só que tem um detalhe também, né? Se a gente não se abre tanto a ele, ele enfraquece um pouquinho, né? Então ele continua ali, disponível, mas vai perdendo um pouquinho a força. E quando a gente propõe aqui na Escola da Audições, né, essa oportunidade de você se conectar, seja com sonhos, ou seja com a própria leitura da aura também. Ó, vou trazer um exemplo aqui. O Luiz, essa semana, né, Luiz, na quarta-feira, trouxe uma aula que a gente está, uma equipe de professores, né, disponibilizando, que é para quem fez o curso de leitura de aura, né, ter a oportunidade de treinar, né, fora dos cursos, gratuitamente. Olha que coisa mais linda, que é o nosso grupo Aura para a Vida. Então, o Luiz começou essa quarta-feira, esse novo movimento agora é gratuito. Antes tinha uma contribuição financeira, mas agora a gente está abrindo para mais pessoas, então para isso precisa fazer o curso, né? Mas ó, depois de fazer o curso, a gente tem caminhos também dentro da nossa Escola da Audições para que você possa aprofundar, né, esses aprendizados. Então, olha, a gente tem isso a gente já tem isso com sonhos, com rodas de interpretação de sonhos gratuitas, né? A gente tem muitos caminhos, nem tudo é gratuito. A gente tem também oportunidades de acompanhar de forma mais intensa, mais profunda, a partir também de outros caminhos, né? Mas, assim, temos também esses recursos. Então, a própria roda Aura para a Vida, né? O Luiz conduziu semana passada, essa semana que vem agora vou ser eu que vou conduzir, né? E aí na outra semana acho que vai ser a Mariana, se não me engano, depois a Gabi, depois a Júlia, né? A gente somos 5 professores nos dividindo, né? Então, assim, cada semana um professor vai estar ali para te dar um apoio, porque na Escola da Audições nós temos isso também, sabe? Esse lugar assim de acolher a partir do seu momento. E quando a gente olha para os sonhos e para a leitura da aura, né? A gente expande esse coração. Porque significa que, às vezes, a gente pode ser que uma pessoa faça um curso de leitura da aura e ela ainda tem um processo para ela aprender mais. É claro, é natural, como tudo na vida, sabe? Você começa de algum lugar. Mas o que a gente quer trazer aqui é essa oportunidade, nesse curso que nós vamos oferecer, que é do dia 31 de outubro ao dia 10 de novembro, o nosso curso Aura 1 Sonhos, tá? Esse é um curso que você aprende a ler auras, mas que você tem todo um acolhimento dos seus sonhos, porque nós vamos entender melhor o seu próprio momento a partir das suas experiências com seus sonhos também. Tá? Você vai ter a oportunidade de trazer também os seus sonhos em alguns momentos do curso.
tá? E alguns muitos, porque a gente está reservando bastante tempo para isso, tá? Só para que fique bem claro. A gente quer acolher muito pelos sonhos. Adriana, eu não tive sonhos. Não tem problema. Ou melhor, não me lembro dos meus sonhos, né? Vou corrigir aqui, né? Não me lembro, tudo bem, porque a gente vai ter também muitas leituras de aura que vão permitir que você acesse essas informações. São linguagens diferentes, mas muito parecidas, né, Lu? Sim, e quando você foi falando, eu fui me conectando aqui de coisas que eu mesmo vivi, eu já ouvi, e, e eu comecei a mudar um pouco quando eu entrei na Escola da Aura e Sonhos, né? Que há algumas vertentes, quando a gente fala sobre sonhos, ratificam, né? Assim, você muitas vezes foi é, ensinado, lecionado a que os sonhos não eram importantes, que os sonhos podiam ser besteira, que os sonhos não eram uma linguagem fácil de decodificar. Então, aí você, como o Adriano trouxe, né, o, o ato de diminuir, tirar um pouco a força do seu espírito, é porque você foi convencido ou convencida, tipo, que ah, não é tão importante esse negócio dessa linguagem, eu nem sei como é que se interpreta, eu nem me debrucei direito nisso. Os adultos ao meu redor não sabiam nada. Então, fica complexo, né? Imagina que esse dom já veio com a gente de berço, né? De útero. E a gente tem adultos ao nosso redor que também não foram muito lecionados a entrar nessa linguagem, a perceber essa linguagem, a decodificar essa linguagem, que pode estar falando de profundezas desde quando você começou a ter intelecto, ou a ter raciocínio entre eu e o mundo e eu. Tanto que tem rodas na Escola da Aura e Sonhos que são para interpretações de crianças, por exemplo. Imagine se a criança já cresce conectada com seus sonhos, quantos anos de terapia ela vai economizar dentro do processo dela, né? E o processo da aura também é um processo muito similar, porque muitos de nós fomos lecionados a diminuir o nosso poder intuitivo, a diminuir o nosso poder mediúnico, a diminuir no processo mais é, é, terrestre. Tem que ter matéria. Se não for matéria, não é mensurável. Então, negócio de aura. Aura? O que que tem aura? Aura eu não consigo tocar, eu não consigo sentir. Não é que você não consiga, você foi adestrado ou adestrada, vou usar essa palavra, a ignorar que existia esse campo vibracional ao seu redor que grava e registra tudo. Então imagine ter uma ferramenta para você mergulhar nesse campo, que é você, que são as suas memórias, que são os seus relacionamentos, que são as suas formas de interagir com o seu poder pessoal, com o trabalho, como o Adriano trouxe o lance do ponto, né? Então, assim, quanto de presença você tem para você mesmo? Isso pode estar aí inserido na sua aura. E a leitura nível um, ela é uma leitura que vai trazer muito o que o seu espírito está querendo trazer para você como mensagem para o agora. Não vai ser aleatório, assim, vamos falar sobre as abóbodas celestes. Não, vai falar sobre a sua vida. Vai falar sobre as dinâmicas que você está vivendo, as dinâmicas que você está ignorando, as dinâmicas que você pode estar ali ansiando, pode estar numa ansiedade, num rebuliço interno, e você pode fingir que está tudo bem para o outro, mas você não pode fingir que está tudo bem para você mesmo. Na hora que você está com você e só você, em presença. Inclusive, os dias atuais são, os momentos mais modernos, né, do hoje, são de retiro da presença. Parece que você não pode ficar quieto um minuto sem o celular, ou sem o computador, ou sem estar conectado às redes de internet, porque você deixa de existir no mundo.
E quando o Adriano foi falando sobre o caminho do amor é um caminho de presença, porque você não tem como fugir de você. Você tá em silêncio, você tá sem celular, você tá sem computador, você tá sem comida, você tá sem bebida alguns dias. Você tá se alimentando de coisas que às vezes a gente se alimenta de forma inconsciente ou subconsciente, como por exemplo música. Eu já fiz dentro do Firmando o Caminho Firmando o Caminho, os encontros que eu ofereço às quintas-feiras, às 19h30, sobre música. Você consegue prestar atenção que a música também te adestra, a música também te faz a construção das suas crenças limitantes? Inclusive Sim, na questão que o Adriano trouxe do sonho, assim, ai, será que eu me abro para um relacionamento? Tem tanta coisa de crença limitante sobre o que é um relacionamento, que às vezes você fica assim, ai meu Deus, será que vale a pena? Já tô vendo problema, assim, antes de me abrir. Então, essa pergunta não veio do nada, veio de alguma análise interna, né? Tipo, ai, será que eu me abro? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Não tô falando que ele disse isso, mas ah, mas geralmente quem disse, traz. Ah, disse. porque quem traz Era esse sobre tipo isso. de questão. Esse tipo de questão é tipo, ah, eu tô cansado, eu não. E as músicas, pelo menos aqui do Brasil, parece que a gente tem que sofrer, a gente tem que É, penar pelo amor do outro, pelo amor, sabe? E tipo, ai, gente, eu não tô querendo mais. sim, Vamos dar um upgrade aí nesse sofrimento todo, nessas frequências todas. Então, é um pouco disso que a sua aura e os seus sonhos têm para te oferecer, né? Ou podem te oferecer. Então, o convite do Aura Sonhos é exatamente isso. Mergulha dentro de você e se abre-se novamente para essa conexão. Vamos criar uma intimidade conosco mesmo, com essas linguagens do espírito. Vamos abrir uma intimidade de poder se mostrar o mais puro possível para o outro, porque o outro vai estar lendo a sua aura, você vai estar lendo a aura do outro, você vai aprender ali a sua própria aura, mas tem as trocas, os treinos que o Adriano falou, que inclusive pode ser continuados com a roda Aura para a Vida. Então, tem muitos recursos que a escola não te dá a mão e te larga. A escola te dá a mão e diz: a gente pode te acompanhar aqui na trilha, nessa trilha de autoconhecimento. Vai ser só flores e fácil? Claro que não. Porque a gente tem, inclusive, o próprio símbolo maior da nossa escola, ela tem a copa linda e tem os espinhos no caule. É uma rosa. sim. Então, ai, os espinhos são o quê? Os espinhos são várias coisas que podem acontecer no percurso, até você desabrochar, até a sua rosa que tá ali, fechadinha, começar a querer o sol, querer ser iluminada pelo sol. E para ela querer ser iluminada pelo sol, ela tem que mostrar a vulnerabilidade dela, que é o pedaço mais sutil da rosa. É onde sai o cheiro da rosa, é onde sai a essência da rosa. Mas se não tivesse o caule, as folhas e os espinhos, a rosa não ia estar ali, sabe? Exato. É isso. E é muito lindo, né, Lu? Porque assim, e aí quando o Lu fala, tem os desafios, tem, mas a gente vai estar ali, entendeu? Esse é o nosso papel enquanto professores. Vamos trazer técnicas? Vamos. Né? Você vai aprender? Nossa, nós vamos trabalhar muito para que você aprenda, porque esse é o objetivo de um curso, né? Mas a gente vai estar ali também olhando para você, entendeu? Né? Não é um curso em que você está ali, sabe, como às vezes algumas pessoas falam, e aí eu posso assistir a gravação depois? Pode, vai ter gravações, você vai poder assistir depois, né? Ótimo. Mas a gente vai estar ali com você, vai estar ali, né, podendo te escutar. Quando a gente traz os sonhos no curso de leitura de aura, é sobre isso que a gente está falando, sabe? É da escuta, né? É dessa escuta que a gente vai estar ali buscando trazer para que você se sinta acolhida, acolhido também nos seus desafios e não apenas neles, nos seus potenciais também. Porque você vai ver que é tão mágico ler auras. Toda vez que eu vejo uma pessoa ler auras pela primeira vez, eu me emociono. É muito emocionante, sabe? Porque você vê ali uma expressão de algo que faz parte de nós. Às vezes a gente pensa, é uma técnica difícil. Não, gente. É algo que faz parte da gente. E que a gente só vai lembrar, a gente vai relembrar, né?
E olha só, eu queria dar uns ois aqui, porque a gente está passando aqui o chat e nem está conseguindo ver, mas tem ó, a Ineida chegando aqui, a Marina Rodrigues Brochado, falando assim: Oi, Luiz e Adriano, acho muito interessante a integração dos sonhos com a leitura da aura. Isso é tão importante a gente entender, porque a nossa proposta nesse curso é importante frisar, eu gosto de frisar, que é um curso de leitura de aura. Ah, eu vou aprender interpretações? Não, tá? Já fica não. Para aprender interpretações, a gente tem vários cursos também na Escola da Aurições, mas esse curso especificamente é um curso para aprender a ler auras, mas a gente vai trazer o universo dos sonhos para te ajudar. E você, que gosta muito do universo dos sonhos e ainda não conhece muito da leitura da aura, ainda tem até desconto, né, Lu? Tem um desconto lá de 15%, tá? Fazendo parte da Escola da Aurições, tendo feito curso na Escola da Aurições, estando presente também, sabe, nos nossos grupos tal, você tem 15% de desconto, porque você vai perceber o quanto aprender a ler auras te ajuda a ir muito mais fundo na sua interpretação que você já aprendeu antes, tá? De sonhos. Ou que você pode até vir a fazer outro curso de sonhos em outro momento, tá? Mas é sobre isso, a gente entender que é um curso de leitura da aura, mas que a gente tem os sonhos juntinho, né? E só para seguir aqui, dar um oi também para o Jonathan aqui. Tem uma pergunta da Sofia, muito importante, que a gente já vai olhar para ela. Dá um oi para a Tamara, que diz que está chegando aqui, caiu de paraquedas. Opa, espero que você tenha se divertido aí nesse seu voo de paraquedas e que esteja gostando aqui, tá? Você sempre é muito bem-vinda, tá, Tamara? A Fernanda também aqui falando que a música abre o seu coração, né? As cordas de uma viola já é maravilhosa, o violino, ela falando, né? A Fernanda Catarina, a Carla também dando um oi. Mas vamos falar um pouquinho aqui dessa pergunta que a Sofia está fazendo. Nesse Aura 1, também nos aprofundamos em cada chakra? Isso é bem interessante, porque nós nos aprofundamos sim, né? Nós estamos passando agora por uma jornada dos chakras e sonhos, né? Aliás, na escola tem até uma outra jornada também acontecendo. Enfim, a gente tem muitas jornadas de chakras, né, na escola da Aurições. E aí, a gente tem a oportunidade sempre de aprender mais sobre os chakras. Num curso de leitura da aura, sim, nós vamos aprender sobre chakras, mas diferente de uma jornada em que a gente vai ter aulas uma semana inteira para falar de um chakra, não. Num curso de leitura de aura, a gente vai aprender sobre os chakras lendo auras. Por quê? Os chakras, eles aparecem na leitura da aura, né? Por exemplo, no nível 1 do curso de leitura de aura, que a gente aprende o que a gente chama da leitura geral, né? A leitura de aura geral é uma leitura em que a gente tem uma técnica que lê cada chakra, lê a energia de cada chakra. Então, a melhor forma de aprender sobre chakras, e aí eu vou falar que para mim foi assim, acho que para o Luiz também, não foi estudando em livros, não, foi lendo auras, né? Porque ali a gente vai acessar a energia daquele chakra, né? E a gente vai ter a experiência do chakra. Então é muito profundo, né, Lu? É porque nos chakras você vê uma dinâmica viva e vivida. Não é uma teoria. Não, não que a teoria seja ruim, mas tá. E na prática, esse primeiro chakra tá dizendo o que sobre aquela pessoa? E aí você lê e vê uma dinâmica acontecendo, né? E essa dinâmica é coerente com o que está acontecendo na vida daquela pessoa, ou de como foi construída a vida daquela pessoa. É de como foi construída a vida daquela pessoa. Porque ela teve uma família, ela teve uma forma de entender como as coisas funcionavam, ela teve o dispositivo dela das primeiras interações, né, com o externo, ela teve as primeiras frustrações, os primeiros romances. Então, todos os chakras estão funcionando o tempo inteiro. Ela tem a relação dela com o divino, ela tem a relação dela com o divino da família. Então, tudo isso está construído. Então, ler chakras através da leitura da aura é ver dinâmicas acontecendo na vida real, na vida viva, né? E isso dá muito respaldo para entender mais sobre chakra. E não é só o seu. É como se você estivesse fazendo uma pesquisa em loco.
né? Como um biólogo que tem que ir na floresta pesquisar a pétala de uma folha. E não adianta só ele ficar olhando o desenho da folha, ele tem que reconhecer a folha viva. Então, é mais ou menos esse lugar que a leitura da aura ela nos proporciona quando a gente está lendo chakras. Exato, e é tão lindo, porque ó, a gente trouxe aqui uma das técnicas, que é a leitura dos próprios chakras, mas na leitura da aura não se restringe a isso, a presença dos chakras, porque a gente trabalha muito com cores, e as cores trazem a vibração também dos chakras, né? Só que aí é que tá, é muito orgânico, tá? Por isso que é um aprendizado que é muito orgânico, que é energético, de um lugar que às vezes a mente racional não entende, mas aí a gente tem essa oportunidade de entender que usa uma linguagem que é a do coração, entendeu? Que o coração ele não precisa de todo o entendimento racional. O entendimento racional também faz parte na vida, né? Como um todo, tá tudo certo, tá? A gente não está questionando isso. Mas a gente só está buscando abrir mais, porque o excesso do racional fecha a compreensão, né, do intuitivo, fecha a compreensão do que o coração está querendo nos trazer. Então, quando a gente vai mergulhar mais nesse universo do sutil que a leitura da aura traz, né, a gente começa a abrir mais o campo de energia de cada chakra, né, e com isso a gente vai encontrando essa organicidade. Por quê? É, imagina assim, uma obra de arte, imagina um quadro, tá? Você tem um quadro e você pode olhar somente para as cores que o pintor usou, você pode, né, considerar assim só o seu senso estético. Sim, tudo isso é possível, mas isso vai mais para um lugar que talvez a gente possa dizer que é mais do racional. Agora, se você entender que aquele quadro emana uma energia, sabe, que ele pode tocar o seu coração de outros lugares, a gente pode entender inclusive as diferentes formas de expressão artísticas, porque tem aquelas que são mais concretas, né? As escolas mesmo de pintura que são mais tem mais a questão da concretude, ou aquelas mais abstratas, porque você pode pegar um quadro que tem uma abstração e você sentir algo que você não sabe explicar. Por que isso não acontece na nossa vida? Não é? A gente não se conecta com uma pessoa e de repente vem um sentimento forte, assim, não sei, eu senti uma coisa tão boa com aquela pessoa, ou o contrário também. Às vezes você sente uma coisa meio estranha, né? Ou, por exemplo, outro dia minha mãe contou uma história que foi bem interessante. Minha mãe adora animais, ela gosta muito, principalmente de cachorrinhos, né? E ela entrou no elevador do prédio dela e tinha uma pessoa que estava com um cachorrinho, e a minha mãe, olha que interessante que é isso. A minha mãe tem uma coisa de que é muito comum ela já querer ir brincar com o bichinho e tal, mas esse dia ela achou bonitinho o bichinho, falou, ai, que bonitinho, né? E você acredita que estava no colo da outra pessoa, que o cachorro foi e mordeu ela? Ela não foi fazer um carinho, tocar o cachorro, e ele veio e mordeu o braço dela, né? Então, por que é que eu estou trazendo essa situação aqui? Porque quando a gente fala em energia, né, às vezes a gente pode ter uma ilusão de que tudo é bonito, tudo é tal, e não, a gente está trazendo aqui, ó, existem riscos, existem, né? E ali naquele caso especificamente, quando ela me contou essa situação, eu vi assim muito que esse dono não estava atento o suficiente, né? E talvez por não estar atento, aquela energia pode ter chegado no cachorro e foi até atacar uma pessoa ali que estava, né, numa experiência dela própria ali, que nem estava até respeitando, mas mesmo assim o cachorro veio, né? Quando a gente fala em energia, a gente vai aqui aprender a lidar melhor com a energia na leitura da aura, tá? A gente vai aprender a enxergar um pouquinho além do que a gente está enxergando, sabe? A que a gente possa se proteger melhor, né? Talvez naquele momento minha mãe não tivesse tão com a energia tão protegida, por isso que abriu aquele espaço, né? Mesmo porque veio de um lugar que para ela é muito bonito, que ela gosta muito, né? É isso que a gente vai aprendendo numa leitura da aura e que envolve os nossos chakras, né? Porque os nossos chakras, eles contêm um universo inteiro de informações. A gente, numa jornada de chakras, a gente traz uma referência, a gente traz muito mais um estímulo para que a gente entre naquele universo. Mas na leitura da aura, esse universo ele se abre em diferentes caminhos,
sabe? Você começa a se conectar com a energia e é muito lindo, porque pela conexão da energia, você vai se abrindo de uma tal maneira que as informações vão chegando até mesmo para você trazer uma mensagem em relação àquela informação que veio ali, né? Mas é um treinamento. Por isso que a gente está falando aqui, que até mesmo quem já fez um curso de leitura da aura, quer fazer com a gente, nosso curso Aura 1 Sonhos, tá aí uma excelente oportunidade. Você vai ter 50% de desconto. Se já fez um curso de Aura 1, né? Vai ter essa oportunidade, porque é isso, é um treinamento. A gente vai mais fundo. Na Escola da Aura e Sonhos, a gente tem uma coisa que é muito bonita, que é assim, a gente entende que repetir um curso não é como num colégio que você repete porque você não é inteligente. Não, a gente entende que aqui é inteligente você repetir para você ir mais fundo, para você se abrir cada vez mais a novos conhecimentos, ao aprofundamento, né, Lu? Sim, e uma pessoa me perguntou, inclusive ela estava aqui, não sei se ela ainda está, a Liane, né, na aula de ontem, depois que eu tinha trazido muitas coisas, ela me trouxe e como que eu faço isso? Né? Como é que eu tiro essa angústia do meu coração? Eu trago mais consciência para essa angústia. Eu não estou falando que ela estava com angústia, mas me veio esse exemplo. Mas como é que eu percebo que eu estou muito afastado ou afastada do meu espírito? Como é que eu acesso como é que eu trago essa clareza? Através da leitura da aura, né? A gente não está falando sobre leitura da aura porque é algo longe e que nós não nos beneficiamos dela. A gente está falando de leitura da aura, inclusive, porque ela está na nossa vida. Ela está como ferramenta de aprofundamento, ela está como ferramenta de explorar mais profundo, ela está como ferramenta de autoconhecimento. E autoconhecer é um lugar que parece que virou modismo, mas não é. É porque é uma direção que só dá bom. É uma direção que você só ganha. E não é só você que ganha, é você ganha e quem está ao seu redor ganha. É um jogo de ganha-ganha, porque quanto mais você sabe mais sobre você, você termina tendo mais empatia pela complexidade do outro. E quando você mergulha dentro da aura de alguém, ou pede para alguém mergulhar dentro da sua aura, é exatamente procurando profundezas, profundezas que te ajude. Então eu não estou falando só sobre o curso é maravilhoso, o curso é um laboratório onde você vai, além de aprender a ler auras, você vai ter a sua aura lida e ler auras. O curso, ele é ativo, ele tem treinos constantes para que você faça e receba, faça e receba, faça e receba. E ali você vai aprofundando, né? Você vai tomando consciência da ferramenta e aprofundando, tomando consciência da ferramenta e aprofundando. E o nosso chamado na costura dos sonhos é: imagine você dormir depois de uma sensibilização do seu coração, ou da sua mente, ou do seu corpo, ou do movimento ativo que você voltou a dar força para o seu espírito e você dorme com aquilo. Você pode ter sonhos muito potentes. E aí Muito. você vai ter o lugar de poder trazê-los e ter duas pessoas que se debruçam sobre aquilo e podendo te trazer ainda mais profundidade e melhor, ainda mais clareza. Então, Exato. mas eu não tô tão bem para fazer esse curso. Esse curso é para você. Ah, eu tô maravilhosamente bem, eu não preciso de nada. Esse curso também é para você, porque você vai ainda mergulhar ainda mais profundo em todas as coisas que você trabalhou, para que você esteja mais alinhado ou alinhado com o seu propósito, com a sua missão, com o seu espírito. Ah, mas eu não tô, eu tô mais ou menos. Esse curso também é para você. Esse curso é para todos. Todos que querem aprofundar em alguma questão da sua jornada. Inclusive, o curso de leitura da Aura nível 1, que é o curso de leitura geral, pode trazer temáticas que você nem pensou, que você estava ali Sim. em ou em deficiência, ou um tema que você está super bem naquele tema, ou E tema que você você acha pensa que que está super bem, né? Que de repente vem uma informação, você pensa que está tudo bem, e aí a leitura mostra que, opa, tem alguma coisinha aqui, né?
Mas eu só tô trazendo para não ficar uma imagem que a leitura só traz as coisas ruins da Sim. aura. A Aham. leitura pode dizer para você, uau, você está num lugar tão bonito que você mesmo conquistou pela sua caminhada, celebra esse lugar, né? E além de tudo isso, o recheio das duas linguagens do espírito. Do recheio da linguagem do espírito quando você está acordado, ali lendo auras, e da linguagem do espírito quando você está dormindo e se remexendo com aqueles assuntos, com aqueles temas. Né? Inclusive o que Adriano trouxe. Às vezes o seu sonho pode dizer assim: você achou que tinha deixado o seu trabalho de 20 anos lá atrás, mas tem questões que você precisa olhar ainda, que é a questão da sua presença, onde você está agora. Aí, uau, poxa, eu sonhei com meu ex-marido que tem 40 anos que eu não vejo. Pois é, tem resquícios que provavelmente desse ex-marido que ainda está aí dentro de você, né? E você precisa trazer para consciência. Trazer para consciência e reconhecer é o primeiro passo. E a leitura da hora te ajuda muito nisso, a reconhecer e a te mostrar, ó, é esse panorama. O que que você vai fazer com isso? Aí você escolhe, porque a leitura da hora ela não te dá conselhos, né? Ela não fala, siga por aqui ou siga por ali. Ela vai mostrar possibilidades. E aí você faz a escolha que mais está coerente com a sua vida e com o seu coração. É um pouco disso que a nossa escola ela oferece. Inclusive, eu estou na dúvida se eu quero fazer esse curso. Eu faço o quê? Faz uma leitura de aura com o terapeuta. Experimenta se a leitura de aura toca o seu coração. Aqui estamos dois terapeutas. Mas são só vocês? Não, tem um monte de terapeuta na escola. Mas experimenta. Dá como prioridade em algum momento da sua vida o autoconhecimento, o explorar mais profundo. E aí você pode ser tocado pela leitura de aura e vai. É isso que eu vou aprender? Eu vou ganhar tudo isso aí, todas essas coisas que você leu para mim, eu posso ler a mim mesmo e outra pessoa, e aí a resposta vai ser sim, você vai poder se ler e ler outra pessoa. Então, é só ganhos, ganhos internos, ganhos em quem está ao redor e presentes. É o que eu sinto sobre um curso de leitura da Audições. E ó, hoje, por exemplo, 18 horas, nós temos a nossa leitura da Aura Beija-Flor, na Escola da Audições, né? Então, é uma oportunidade, se você ainda não conhece a leitura da Aura, para ter um primeiro contato, para que então você possa fazer isso, o que o Luiz está falando, e procurar por um terapeuta, que pode ser tanto um de nós dois, como temos vários leitores de Aura na escola, enfim. Então, muitas possibilidades, tá? Mas eu queria responder aqui também a pergunta do Ronaldo. E só pontuar o que o Luiz falou, que é verdade. Eu entendi o que você falou, né, Lu? Você estava falando assim, às vezes tem coisas que a gente está bem e que é para a gente honrar que está bem mesmo, né? Então, senão a gente olha sempre pelo aspecto do negativo. Então, às vezes a gente pensa que está bem e não está tão bem, mas tem horas que a gente está bem mesmo e que vem o sonho, vem a leitura da hora para reforçar que assim, olha, é por aí mesmo. Você está no caminho, vai em frente, fortaleça-se desse lugar, porque esse é um bom caminho, né? Mas eu queria trazer o comentário do Ronaldo, que é muito importante aqui. Ó, o Ronaldo está falando assim: Adriano e Luiz, eu estou ansioso para o próximo curso de leitura de Aura 1. Quando mesmo será? E durante a semana eu estarei trabalhando de dia, mas à noite é final de semana, estarei 100% presente. Isso pode comprometer muito? Então vamos lá, vamos entender, né, como você pode participar do nosso curso. Então é o seguinte: em primeiro lugar, existe um pré-requisito, isso é muito importante, tá, gente? Existe um pré-requisito, que é o curso de meditação das rosas, níveis 1, 2 e 3, tá? Então, se você ainda não tem, precisa fazer. Então, a gente vai ter uma turma, o Luiz e eu, nos dias 25 e 26 de outubro, final de semana, tá? Então, vai ser o dia inteiro, sábado e domingo o dia inteiro. Já reserva aí a sua agenda. Começa às 8h45 da manhã, vai até 17h30, tá? Adriano, eu já tenho o nível 1. Ok, você pode fazer o nível 2 ou pode fazer novamente o nível 1 também. É muito bem-vindo, tá? Então, tem isso. 25 e 26 de outubro, né? É um curso que o Luiz e eu vamos dar, nós dois, mas se de repente, pelo que eu estou vendo na nossa escola da Aurisonhos, talvez não tenha outro curso além dessa data para dar tempo de fazer o nosso curso. Então, talvez agora você precise realmente se organizar para essas datas, 25 e 26 de outubro, né, para fazer o curso com a gente. Por quê? O nosso curso começa no dia 31 de outubro, o curso Aura 1 Sonhos, tá?
Começa no dia 31, vai até o dia 10 de novembro. E aí o Ronaldo pergunta dos horários, né? Durante a semana, a gente tem as aulas na hora do almoço aqui no Brasil, tá? Que é de meio-dia às 14. E a gente tem treinos também durante a semana que a gente vai combinar com os alunos para encontrar os melhores horários, tá? Porque o objetivo é que você tenha a melhor experiência possível nesse curso. E final de semana, reserve final de semana o dia inteiro. A gente começa, se não me engano, é às 9 da manhã, mas eu não tenho certeza absoluta aqui, tá? Mas acho que começa às 9 da manhã e vai o dia inteiro. Acho que vai também, acho que até 17h30, se não me engano, né, Lu? Mas Uhum. enfim, final de semana a gente tem uma carga com bastante conteúdo, mas que a gente vai trabalhar sempre de forma muito amorosa, para que seja prazeroso, para que você tenha essa oportunidade. Adriano, mas e se eu não conseguir, né, em algum momento tal? As aulas são gravadas, tá? Mas você tem a oportunidade de assistir depois, e a gente vai estar muito, tanto o Luiz como eu, como também a gente tem uma equipe de assistentes, tá? Com pessoas, assim, muito especiais, que a gente vai estar sempre ali encontrando uma forma de trazer para você a sua melhor experiência, tá? Então, puxa, não deu para assistir a uma aula ao vivo, né? Tudo bem, você vai poder assistir a gravação e depois você pode conversar com a gente. A gente vai te dar o apoio para que você avance nesse processo, tá? Então, isso é muito importante. E os treinos, a gente está observando aqui formas de encontrar horários que encaixem para todo mundo, tá? Então, a gente está aberto a encontrar essa forma, durante a semana mesmo, de você ter o espaço dos treinos, que é importante também, tá? Mas assim, Ronaldo, vem com a gente. Tá com dúvida ainda? Fala com a gente, tá? Ó, eu vou deixar aqui, já está, na verdade, aqui fixado até o link do nosso grupo Nutra o Ser, tá? Que é um grupo do WhatsApp, que é meu e do Luiz. Nós dois temos esse grupo, e ali você consegue o nosso contato fácil, fácil. Se você entrar no grupo e mandar uma mensagem assim, eu queria saber mais sobre o Aura 1, ou o Luiz ou eu, a gente vai entrar em contato com você. Pode ser que a Gabriela também entre, que a Gabriela está com a gente também junto, né? Enfim. Ou, enfim, temos a nossa equipe de assistentes também, né? Que pode ser que alguém vai entrar em contato com você, tá? E se quiser falar diretamente com a gente, entrando no grupo, você consegue lá o nosso contato. Você pode falar assim, vou falar com o Luiz. Você acha lá o contato do Luiz. Ou quer falar comigo, né? Eu posso passar aqui meu WhatsApp. Se você quiser também, Lu, você passa também. O meu é o 11 981388798, tá? Então, não consegui entrar no grupo. Pode pegar o WhatsApp e falar comigo. Quer passar o seu também, Lu? Posso passar. O meu é 71988298022. Ótimo. Só lembrando que quem não está no Brasil, tem muita gente de Portugal que acompanha a gente, precisa pôr também o código mais 55, né? Na frente, tá? A gente costuma mandar o link do grupo, que é mais fácil, que aí não tem erro mesmo. Você entra lá, você consegue falar com a gente, tá? Mas se quiser fazer esse contato, tá aqui, registrado, tá? E acho que respondi as datas também. Acho que é por aí, né, Lu? Você tem mais algo, Lu, para acrescentar aqui? Não, para mim é só esse lugar do experimenta. Se você tem dúvida, vem experimentar. Experimenta uma leitura e vê que ela reverbera em você. E também vem experimentar as interpretações de sonhos da escola. Eu quero interpretar o meu sonho particularmente, porque eu quero contar só para o Adriano. Pronto, você tem como fazer isso individualmente. Eu quero aprofundar de uma forma ainda mais do que nas rodas abertas e gratuitas. Você pode entrar num círculo de sonhos. Então, tem alternativas para você mergulhar ainda mais profundo na escola. Como, por exemplo, o Adriano trouxe o Beija-Flor. O Beija-Flor tem um tema, né? Fixo. E você tá ali e recebe as mensagens, você sendo lido, você não sendo lido diretamente, mas você recebe a mensagem. E aí eu fiquei com muita vontade de receber ainda mais. Eu posso contratar uma leitura inteira para mim. A leitura, geralmente, ela tem cerca de 60 minutos, uma leitura completa. Eu não tenho, eu só tenho meia hora. Tem leitura de meia hora. Eu quero uma leitura menor de 15. Tem leitura de 15. Então,
e cada uma tem um valor, né? Então você pode ter formas de experimentar e pode ser muito interessante para você experimentar o que a gente está oferecendo, né? O que a gente está te mostrando sobre um curso. Então, antes do curso, se você sentir vontade, experimenta. Antigamente era até um pré-requisito para que você experimentasse a leitura da aura antes de você entrar no curso dela. Hoje não é exatamente um pré-requisito, mas pode ser uma possibilidade que pode te trazer mais segurança, mais acalanto no seu coração. Ah, eu quero passar por isso para ver como é que é, só para mim, sabe? Então você pode se dedicar a isso. Isso pode ser muito interessante para o seu processo, independentemente de você fazer o curso. Então, Sim. fica à vontade, a escola está de portas e janelas abertas para que você entre e solicite o que você tem vontade de viver aqui na escola. Exatamente. Olha, e hoje a nossa leitura da Aura Beija-Flor, ela vai ter o tema Abertura ao dar e receber amor. Olha só que tema totalmente conectado, porque a gente está na semana do quarto chakra, né? Então já fica esse convite. Vem, você faz a leitura, depois você fala assim, deixa eu então escolher alguém para quem, né, com quem eu gostaria de receber a leitura para confirmar que eu quero fazer esse curso, né? Você vai ver que, ó, você já experimenta com a leitura algo que você vai ver que pode sempre te ajudar na sua vida, sabe? Você entender através de uma leitura o seu momento, entendeu? Se aquilo é o melhor, se você consegue encaixar, se você, ó, por exemplo, o Ronaldo que fez essa pergunta aqui, né, dos horários e tal, eu já te falei, a gente vai estar ali super disponível para encontrar a melhor forma de você ter a melhor experiência possível, tá, Ronaldo? Então, vem com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Aí, se você fala assim, mas será que não seria bom eu receber uma leitura para ter essa certeza absoluta? Sim, ótimo, a gente recomenda. Foi isso que o Lu falou aqui e é o que a gente traz. E o Luciano, o Luiz falou também sobre as rodas de interpretação de sonhos, né? E hoje nós vamos ter uma roda de interpretação de sonhos que é exclusiva de quem está na jornada dos chakras e sonhos, que vai ser às 16h30, tá? Então, se você estiver lá no grupo das jornadas, da jornada dos chakras e sonhos, é às 16h30 hoje, um espaço muito especial para você poder ter a interpretação também dos seus sonhos, tá? Bom, o nosso grupo NutralSer é bit.ly/NutralSer. Você pode entrar lá, procurar por nós para que a gente possa esclarecer mais. Que ótimo! Ó, o Ronaldo falou que já está no grupo, hein? E conforme for entrar em contato. Entre em contato sim, Ronaldo, tá? Fala ou comigo ou com o Luiz, tá? Se você já está no grupo, você já tem ali, você já viu. E a última postagem que fui eu que fiz, a anterior foi o Luiz. Então, você já tem os nossos contatos, tá? Mas seja muito bem-vindo, tá, Ronaldo? E só para a gente concluir, então, né, Lu, só repetindo as datas. 25 e 26 de outubro são as datas do curso de Meditação das Rosas. Então, no dia 25, pela manhã, nós temos o curso, sempre falando, considerando o horário oficial de Brasília do Brasil, tá? Então, se você está em Portugal, acrescenta 4 horas, tá? Mas aqui no Brasil, a gente começa o nível 1 às 8h45 da manhã, dia 25 de outubro, e é gratuito. Tá? Gratuito, dia 25 de outubro. Às 8h45 da manhã começa. À tarde, a partir das 14 horas, aí já é pago, a gente tem o nível 2, tá? E no dia 26, a gente tem o nível 3 nos períodos de manhã e tarde, porque o nível 3 ele tem mais conteúdo mesmo, tá? Então, são os mesmos horários. De manhã começa às 8h45, vai até meio-dia, e à tarde, das 14 até as 17h30. São os mesmos horários, tá? E o nosso curso de leitura de aura, do dia 31 de outubro ao dia 10 de novembro, tá? É esse o nosso convite aqui, para que você venha com a gente, tá bem? Gente, gratidão por esse nosso encontro, um beijo grande, valeu pela presença, e sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, ó, até peguei o tema aqui, deixa eu só falar, o nosso tema aqui do nosso próximo encontro, que é os símbolos dos sonhos são iguais na leitura da aura? Olha que interessante, hein? A gente vai falar mais do aspecto simbólico no nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, 12h30, tá? Aqui mesmo. Deixa a curtida nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo encontro, hein? Encontro no próximo encontro é bom. Tchau. Valeu. Tchau, gente.